Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, dentro do nosso tema 5 sobre a Santíssima Trindade, vamos falar agora sobre o número 3, o último ponto deste tema, a nossa vida em Deus. Por isso, vamos iniciar falando sobre Deus como eterna comunicação de amor. Então, se Deus é essa eterna comunicação de amor, como nós vimos na outra aula, é compreensível que esse amor transborde para fora, na sua atuação. Então, assim como o artista deixa impressas suas marcas na sua criação, claro que Deus, sendo essa relação de amor eterna, superabunde isso na sua criação, nas suas criaturas. E, consequentemente, também na sua atuação, já que faz parte do seu ser, nessas relações e ser amor. Então, toda a atuação de Deus na história é obra das três pessoas que se distinguem apenas no interior de Deus. Então, durante toda a história da salvação, a obra é de Deus e das pessoas, consequentemente, claro, das três pessoas divinas. Então, elas se distinguem, essas três pessoas se distinguem no interior de Deus, na sua vida íntima. Mas toda a sua obra de salvação é obra das três pessoas divinas. Porém, cada uma delas imprime nas ações ad extra, ou seja, fora da sua vida íntima, as suas ações para fora, a sua característica pessoal. Então, vamos ver o que nos ensina a Igreja no compêndio número 49. Inseparáveis na sua única substância, as pessoas divinas são também inseparáveis no seu operar. A Trindade tem uma só mesma operação, mas no único agir divino, cada pessoa está presente segundo o modo que lhe é próprio na Trindade. Então, as três estão atuando, operando na história da salvação. Mas, de acordo com aquilo que é próprio de cada uma operar na Trindade, por exemplo, o Pai criar, o Filho salvar, o Espírito Santo santificar, o que é próprio de cada um, nós vamos percebendo isso durante a história da salvação, durante a revelação. Mas é obra da salvação, da história da salvação, das três pessoas unidas. Então, cada pessoa, repito, como o compêndio nos ensina, está presente segundo o modo que lhe é próprio na Trindade. Então, o exemplo que o autor nos faz, uma bela imagem, poderia-se dizer que a ação divina é sempre única como um presente, um dom que nós poderíamos receber da parte de uma família amiga, que é fruto de um só ato. Mas, para quem conhece as pessoas que formam essa família, é possível reconhecer a mão ou a intervenção de cada uma pela marca pessoal deixada por elas na prenda única. Então, quando alguém de uma família muito amiga nossa nos dá um presente, e nós conhecemos essas pessoas que moram naquela casa e todas as suas habilidades, aquilo que lhe é próprio de cada uma, nós conseguimos identificar naquele presente o traço, então, de cada pessoa ali. E é assim também, por esta comparação com a Santíssima Trindade. Então, podemos ver, aqui, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque existe uma heresia que diz assim, bom, o Pai agiu no Antigo Testamento, Jesus agiu no Novo Testamento, e agora é o Espírito Santo quem está agindo. Não. As três pessoas sempre operam juntas, certo? Na história da salvação. E sempre aquilo que lhe é próprio na sua vida íntima de Deus
é aquilo também que é impresso na história da salvação. Então, este reconhecimento é possível porque conhecemos as pessoas divinas na sua distinção pessoal mediante as missões. Tá? Quando Deus Pai enviou juntamente o Filho e o Espírito Santo na história, e para que se fizessem presente entre os homens. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Como diz Santo Irineu, elas são como que as duas mãos do Pai, que abraçam os homens de todos os tempos para os levar ao seio do Pai. Então, o que acontece? É próprio do Filho se encarnar, certo? É próprio do Espírito Santo santificar como dom. E esses são os dois braços que Deus Pai utilizou e utiliza para salvar a humanidade. Se Deus está presente em todos os seres enquanto princípio do que existe, com as missões do Filho e do Espírito Santo, faz-se presentes de uma forma nova. De uma forma nova. Isso como nos ensina, então, Santo Tomás de Aquino. Certo? Então, nós vamos percebendo essas distinções, as missões próprias de cada pessoa divina, mas sempre compreendendo que elas agem de forma unida. A própria cruz do Senhor manifesta ao homem o eterno dom que Deus faz de si mesmo. Então nós vamos percebendo este dom total de entrega. Na própria cruz percebemos esse dom. Cristo na cruz nos mostrou realmente aquilo que existe no seio da Trindade, ou seja, o Filho que se doa inteiramente, faz a vontade do Pai, está voltado para o peito do Pai, está reclinado ao peito do Pai, voltado para o seu íntimo, fazendo a sua vontade, se oferecendo, se doando, se entregando. Então, na própria cruz, Deus mostra o dom que Ele faz de si mesmo, não só somente na vida íntima, mas o dom que Ele faz de si mesmo a nós seres humanos. Então, isso significa o quê? Que o sentido último da realidade, o que o homem deseja na busca dos filósofos das religiões, é o mistério da doação trinitária. Aquilo que os homens e mulheres buscaram nas filosofias e nas religiões, no fundo ali está a busca por esta vida divina, por este mistério trinitário que nós podemos contemplar pela encarnação de Cristo, por revelação do próprio Deus. Então, até nosso Senhor se encarnar, até Ele revelar a Trindade, até estar esclarecida a doutrina sobre ela, os homens e mulheres de todos os tempos e lugares, religiões, filosofias, não importa, buscaram este mistério. Buscaram este mistério. O mistério da vida trinitária, da doação trinitária. Então, na Trindade, encontra-se o modelo original da família humana. Encontra-se o modelo da família humana na Trindade. O nós divino, como diz São João Paulo II na Carta às Famílias, o nós divino constitui o modelo eterno do nós humano. Antes de tudo, daquele nós que está formado pelo homem e a mulher, criados à imagem e semelhança divina. Então, mais uma vez aqui, encontramos a referência do homem e da mulher, imagem e semelhança, em relação a esse nós humano, em relação ao nós divino. Então, assim, na Trindade, encontramos o modelo original da família humana. E a sua vida íntima é a aspiração verdadeira de todo o amor humano. Deus quer que todos os homens sejam uma só família, ou seja, uma só coisa com Ele próprio, sendo filhos no Filho. Cada pessoa foi criada à imagem e semelhança da Trindade e está feita para viver em comunhão com os outros homens e, sobretudo, com o Pai Celestial. Aqui se encontra o fundamento último do valor da vida de cada pessoa humana, independentemente das suas capacidades e das suas riquezas. Então, quando nós nos deparamos com esse mistério trinitário, do qual nós somos imagem e semelhança e chamados
a participar da vida divina, aqui nós encontramos na Trindade o fundamento da dignidade da pessoa humana. Está alicerçada na Trindade, como ser de relação, como ser relacional. O ser humano, a sua dignidade está alicerçada naquele que o criou. Então não importa as capacidades, as riquezas, não importa nada disso. A dignidade, a primazia do homem está fundamentada na Santíssima Trindade, nas pessoas divinas, nas relações, na doação, no amor. Então, nós somos chamados a participar dessa verdadeira vida divina na Trindade. Então, é a aspiração, é a nossa aspiração, essa inquietação que todos nós temos, né? Inquieto está o meu coração, enquanto não descansar em vós, de Santo Agostinho. Essa inquietação colocada por Deus em nosso coração é a inquietação de querer viver na família de Deus, na família divina, ter a sua vida íntima, viver na vida íntima de Deus. Como disse aqui, o autor, ser uma só coisa com Ele, né? Sem perder a nossa identidade, claro, vamos nos diluir em Deus, né? Como num pleroma, como num sei lá o quê, né? Num nirvana, não é isso. Nós mantemos a nossa identidade, a nossa masculinidade, a nossa feminilidade. Né? Só olharmos o corpo de Nosso Senhor, de Nossa Senhora no céu, gloriosos, mas seremos um só com Ele, porque participaremos da sua vida divina. Seremos deuses por participação, porque somos filhos no Filho. Veremos Deus com a sua luz, veremos face a face com a própria luz com que Ele se vê. Na sua luz veremos a luz, nos diz o Salmo. Mas o acesso ao Pai só se pode encontrar em Cristo, caminho, verdade e vida. Então, para chegar ao seio da Trindade e realizar essas aspirações que nós temos no nosso coração humano, nós só vamos chegar no Pai através do Cristo. E como ele mesmo disse, ego sum via et veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é mediante ao Cristo e mediante a graça. Tá? Mediante o Cristo, que é o caminho, verdade e vida, a graça incriada. Né? Deus mesmo é a graça incriada. Através dele, através da graça suficiente, que é a graça que Deus dá para que nós cheguemos ao seu conhecimento, que todos nós, seres humanos, batizados ou não, temos ela, como que a mão de Deus estendida para nos salvar. Então, a graça é suficiente, mas é mediante a graça santificante que a partir do batismo nos faz filhos de Deus, apaga a mancha do pecado original e nos enxerta no corpo místico de Cristo, nos enxerta na igreja, nos torna filhos de Deus por participação, deixamos de ser criaturas. Então os homens podem chegar a ser um só corpo místico na comunhão da igreja, tá? Através da contemplação da vida de Cristo e através dos sacramentos. Temos acesso à própria vida íntima de Deus. Então não há participação na vida íntima de Deus sem Jesus, sem a graça, sem a igreja, sem os sacramentos. Esse é o caminho que Cristo nos deixou para participarmos dessa vida íntima de Deus. Pelo batismo, então, somos enxertados na dinâmica de amor da família das três pessoas divinas. O batismo é esta marca indelével, né? Esse plácet que Deus dá em nós. Participamos agora da sua vida íntima e divina, porque foi para isso que ele se revelou. Vamos lembrar lá as aulas da revelação. Para nós, Deus nos falou como amigos. O início da Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Deus nos falou como amigos, veio até nós e pelo batismo nos faz participar da sua vida íntima, da sua vida divina, do seu amor. Por isso, na vida cristã, trata-se de descobrir que a partir da existência corrente, das múltiplas relações que estabelecemos e da nossa vida familiar, que teve o seu modelo perfeito na Sagrada Família de Nazaré, podemos chegar a Deus. A Deus. Íntima com as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para chegares à Santíssima Trindade, passa por Maria.
seus dias São José Maria Escrivá. Então, olhamos para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e olhamos a família humana, nós, imagem e semelhança de Deus, São José, a Virgem Maria e Jesus. E nós temos também 3, relação de amor perfeita, a Sagrada Família de Nazaré. Esta imagem da família humana é a imagem da Trindade. Então, é preciso olhar para o homem, para a mulher, para as famílias e ver ali o traço de Deus, o amor de Deus derramado e manifestado e que está se revelando, gritando. Revelação aqui com R minúsculo, né? Não a revelação com R maiúsculo, mas que está gritando ao mundo como um sacramento, um sinal visível da Santíssima Trindade, da doação, do amor, da entrega. Então, deste modo, pode descobrir-se o sentido da história como o caminho da Trindade à Trindade, aprendendo da Trindade da terra, Jesus, Maria e José, a levantar o olhar para a Trindade do céu. Então, é por Jesus, por Maria e por José, olhando o seu exemplo, imitando as suas virtudes, que nós chegamos à Trindade do céu. Não vamos esquecer. Isto passa por Maria, porque foi ela a primeira, que no Novo Testamento ouviu a boa nova do anjo, ouviu essa boa notícia e a primeira que recebeu esta compreensão do mistério trinitário. Repito, o Espírito Santo virá sobre ti, terceira pessoa, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, primeira pessoa, o Pai. Por isso, o ente santo que nascer de ti, Jesus, será chamado Filho de Deus. Nessa expressão do anjo nós temos a Trindade. Então Maria foi aquela que recebeu a primeira. Então nós temos sim, de uma forma muito clara aqui, que passar por Maria, para amarmos mais a Deus, contemplarmos mais a Trindade, como ela contemplou, como ela amou, como ela compreendeu. E agora, antes de nós encerrarmos, penso que é muito importante para nós olharmos a Trindade de Rublev. Gostaria que vocês olhassem esta imagem de Rublev e vamos contemplar tudo aquilo que nós já vimos nesta aula, certo? Tudo aquilo que vimos, e fazer um itinerário, né, e compreendermos um pouco, de forma visual, né, aquilo que este ícone russo, da tradição russa ortodoxa, nos mostra. Então, a cena central deste ícone, como vocês podem contemplar ali, vem do livro do Gênesis, quando Abraão recebe os 3 estranhos em sua tenda. Então, a citação do Gênesis é a seguinte: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda. Veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Abraão serviu aos peregrinos pães, um novilho tenro, manteiga e leite, conservando-se de pé junto deles, sobre a árvore, enquanto comiam. Então, o ícone de Rublev apresenta a cena com os 3 anjos, semelhantes na aparência, sentados a uma mesa. A casa de Abraão aparece ao fundo, bem como um carvalho atrás dos 3 convidados. Embora o ícone pinte esta cena do Antigo Testamento, Rublev usou o episódio bíblico para fazer uma representação visual da Trindade que se encaixa nas estritas diretrizes da Igreja Ortodoxa Russa. Então vamos contemplar o mistério da Trindade, né, dessa forma simbólica, através do ícone. Então, o simbolismo da origem é complexo e procura resumir a doutrina teológica da Igreja sobre a Santíssima Trindade. Então, primeiro, vamos olhar para a imagem. Primeiro, os 3 anjos são idênticos em aparência, correspondendo à fé na unicidade de Deus em 3 pessoas. Aqui nós temos a substância, a natureza de Deus, que é uma só, é um só Deus. No entanto,
Cada anjo veste uma roupa diferente, trazendo à mente que cada pessoa da Trindade é distinta. O fato de Rublev recorrer aos anjos para retratar a Trindade é também um lembrete da natureza de Deus, que é Espírito puro. Então, ao trazer a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo em forma de anjo, vamos entender que os anjos não são corpóreos, são espíritos puros. Então, aqui ele faz este lembrete da natureza de Deus como Espírito puro. Os anjos são mostrados da esquerda para a direita na ordem que professamos a nossa fé no credo. Então, à esquerda, o Pai, no meio, o Filho, e à direita, o Espírito Santo. O primeiro anjo veste azul, simbolizando a natureza divina de Deus. Essa túnica que nós vemos por dentro, ali do Pai, à esquerda, o azul simboliza, então, a natureza de Deus. E uma sobrepeça, a púrpura, indicando a realeza do Pai. Então, essa vermelha é a púrpura, que significa a realeza do Pai. O segundo anjo é o mais familiar, vestindo trajes tipicamente usados por Jesus na iconografia tradicional. A cor carmesim simboliza a humanidade de Cristo. Então, o vermelho, nós temos ali na imagem, simboliza a humanidade de Cristo. Enquanto o azul é indicativo da sua divindade. O carvalho atrás do anjo nos lembra a árvore da vida, no jardim do Éden, bem como a cruz sobre o qual o Cristo salvou o mundo do pecado de Adão. Então, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo com a túnica vermelha, simbolizando a humanidade, e a divindade com a túnica azul, unidas a uma pessoa, ao Verbo. As duas naturezas unidas a um único Verbo, a segunda pessoa da Trindade, pela união hipostática. Nós temos do lado aqui de Nosso Senhor uma estola, em laranjado, uma estola, porque ele é o sacerdote eterno, e atrás dele, então, a árvore, o carvalho de Mambré, simbolizando também a árvore da cruz, a árvore da vida, a árvore a qual Adão primeiramente pecou, e agora a árvore da cruz, que é a nova árvore da vida, ao qual o novo Adão vence o pecado e a morte. Voltando ao Pai, nós temos ali a casa, simbolizando tanto a casa de Abraão, mas principalmente a casa do Pai, as eternas moradas reservadas no céu junto de Deus. O terceiro anjo veste o azul da divindade e uma sobrepeça verde, cor que aponta para a terra e para a missão da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, claro, ele é divino, a natureza divina, e o verde, que simboliza então a missão do Espírito Santo. O verde é também a cor litúrgica usada em Pentecostes, na tradição ortodoxa e bizantina. Para nós latinos usamos o vermelho, mas para eles é o verde. Por isso, então, que o Espírito Santo traz nesse ícone russo a cor verde. Os dois anjos à direita do ícone têm a cabeça ligeiramente inclinada em direção ao outro, ilustrando que o Pai e o Filho procedem do Pai. Então, se nós olharmos com atenção o olhar dos anjos, dos dois, do Filho e do Espírito Santo, eles estão voltados para o Pai, porque eles procedem do Pai. Procedem do Pai. São voltados para Ele, porque o Pai é a fonte. No centro do ícone, há uma mesa que se assemelha a um altar. Colocado sobre a mesa, um cálice dourado contém o bezerro que Abraão prepara para os seus hóspedes. O anjo central parece estar abençoando a refeição. A combinação dos elementos nos lembra o sacramento da Eucaristia. Embora não seja a representação mais direta da Santíssima Trindade, é uma das mais profundas jamais produzidas. Então, nós olhamos para esse quadro e percebemos os gestos. Olhem a mão do Pai. O Pai está apontando para o Filho e para o Espírito Santo. O altar, que é o mundo, quem toca no altar é somente o Filho e o Espírito Santo, porque eles foram os enviados. Eles foram os enviados. O Filho foi enviado ao mundo pela encarnação e o Espírito Santo enviado ao mundo para a santificação. Então, os dois tocam. Percebam que entre o Pai e o Espírito Santo forma-se um cálice. Um cálice com o pé bem baixo e a copa mais alta.
e o Filho está no meio do cálice, porque ele é oferecido em sacrifício. Por isso que ele está no centro do altar. Ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro. E dentro deste cálice que está no altar, então, o cordeiro que Abraão ofereceu, mas encontramos a imagem do Cristo, que é oferecido. E também, olhando a mão do Pai e do Filho, percebemos que os dois enviam o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Permanece nas tradições ortodoxas bizantinas a principal maneira de representar o Deus uno e trino. Este ícone, de fato, é tido em alta estima também na Igreja Católica Romana, por nós, e é frequentemente usado por catequistas para ensinar sobre o mistério da Trindade. E a Trindade é, em suma, um mistério, e sempre o será nesta terra. Às vezes, porém, não são concedidos vislumbres da vida divina, e o ícone de Rublev nos permite espreitar brevemente por trás do véu. Então, você que dá aula de catequese, quer ilustrar, quando falar da Trindade, use este ícone, essas explicações que estão na fonte da Aletheia, eu justamente peguei para ter uma ordem, mas a gente é fácil de olhar a imagem e mostrar tudo isso. E o Espírito Santo, que eu esqueci de falar, atrás dele tem a montanha da transfiguração do Senhor, onde ele também se manifestou. Então, é muito emblemática esta imagem, os três estão colocados de uma forma disposta, como nós vemos em círculo. Enfim, tudo aquilo que nós estudamos nessas catequeses da Trindade, conseguimos contemplar neste ícone, e é o nosso intuito. O intuito de nós estarmos aqui e estudarmos a Santíssima Trindade é nós olharmos para este quadro, olharmos para este mistério e rezarmos. Quanta coisa nós estudamos aqui que nós podemos contemplar agora, olhando para o mistério da Santíssima Trindade. Quanta coisa nós aprendemos na inteligência e podemos levar agora para a nossa oração pessoal, para o sacrário, e fazer com que essa verdade de fé desça até o nosso coração. Peçamos, meus irmãos, a Virgem Maria, como disse, aquela que teve esse primeiro contato, compreensão do mistério trinitário, ela que foi amada e pensada por Deus de toda a eternidade, que nos ajude, enquanto seus filhos, a nos unir mais a Deus pela contemplação do mistério trinitário. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.